Olá, aqui é o Ricardo Piovam e eu gostaria de mostrar para você nessa aula 3 formas de você iniciar uma palestra ou um treinamento. Porque o início de uma palestra e o fim de uma palestra são os pontos principais. Você já percebeu que a maioria dos acidentes aéreos, eles acontecem ou na decolagem, no início, ou na aterrissagem? É muito difícil um avião ter problema durante todo o percurso. E é muito parecido numa palestra e no treinamento. Então, o início da sua palestra tem que ser fenomenal. Sabe, você tem que chegar realmente chegando. E antes de eu falar sobre os 3 pontos, deixa eu dar uma dica. Hoje, palestras e treinamentos, você não começa com formalidades excessivas. Ah, meu nome é Ricardo Piovam, eu sou administrador de empresas, tive uma empresa por tantos anos. Você não começa falando muito de você. Você tem que falar rapidamente de você, rapidamente da sua formação e já começar. Porque senão você perde as pessoas. Existem estudos que mostram que você tem 10 segundos para as pessoas fazerem uma avaliação sobre você, o palestrante ou você, treinador. Então você não pode começar com formalidades excessivas, porque senão, logo na decolagem, esse avião vai cair e a gente não vai conseguir se conectar com as pessoas. E a primeira dica é uma dica muito simples, ela é muito fácil de fazer. É você começar a sua palestra, seu treinamento, contando uma história. Sabe? Só que tem que ter uma história impactante, não pode ser qualquer história. Por exemplo, no meu treinamento de liderança, quando eu vou dar o meu treinamento de liderança, eu vou fazer uma palestra sobre liderança, eu conto a história dos irmãos McDonald's, eu conto a história do McDonald's. Eu dou um breve conceito, eu chego e falo assim, pessoal, liderar é influenciar, nada menos e nada mais. Liderar é você ter a capacidade de persuadir e influenciar os seus liderados a fazerem aquilo que tem que ser feito. E vocês vejam, a história do McDonald's. Se fosse depender dos irmãos McDonald's, o McDonald's não era a potência que é hoje. Precisou de uma outra pessoa com poder de persuasão e influência simplesmente extraordinário para funcionar. E aí eu começo a contar a história dos irmãos McDonald's e do Ray Kroc. Então eu vou contando toda a história. História, as pessoas elas estão assim, ó, elas fazem assim, ó. O cara tá lá no celular, não sei o que, você começa a contar uma história. Inclusive, essa dica da história não é só para o começo. Durante a sua palestra, seu treinamento, você tem que ter muitas histórias. Porque toda vez que você sente que a plateia está dando uma caída, você mete uma história, os caras se conectam novamente. E isso tem todo um motivo lá da infância. Quando nós éramos crianças, o que a gente gostava? Que nossos pais contassem histórias pra gente. Não sei você, mas eu, meu pai e minha mãe ia contar uma história, eu ficava totalmente maluco lá. E na vida adulta a gente vem com isso também. Então você pode começar contando uma história. E uma história bem relevante, uma história bem impactante para eles se conectarem. No subconsciente deles, deixa eu prestar atenção nesse cara. Deixa eu prestar atenção nessa pessoa. Uma segunda forma de você iniciar a sua palestra e o seu treinamento é você criar muita ansiedade. Eu adoro começar a palestra e treinamento. Normalmente eu mesclo com uma história e criação de ansiedade. Então, por exemplo, o meu treinamento, ele tem de liderança, né? Vou falar de liderança, eu tenho vários treinamentos, várias palestras. O meu treinamento de liderança são basicamente 5 pontos que eu trabalho no treinamento. Então eu começo fazendo uma introdução de cada um desses pontos. Então, por exemplo, né? Gente, ó, antes de começar a falar sobre liderança, temos que falar de comportamento. Todos nós temos comportamentos positivos e temos comportamentos limitantes. Você que está aqui comigo, com certeza você tem um monte de coisa legal, mas tem um monte de problema comportamental. Eu gosto muito de uma frase do James Hunter, autor do Monge Executivo, onde ele diz, aquele líder que achar que não tem nada para melhorar, deve colocar arrogância no primeiro ponto da lista. Você vê, eu estou falando do primeiro ponto. E eu estou falando de uma forma forte. E os caras começam assim, nossa, é mesmo. Eu tenho um monte de comportamento limitante, eu tenho um monte de problema. Deixa eu prestar atenção. E eu complemento. Gente, nesse módulo eu vou ensinar vocês vão sair daqui sabendo 2 comportamentos limitantes que vocês têm e como mudar esses 2 comportamentos. Você vê, eu criei uma ansiedade, eu fiz uma antecipação. O cara começa a falar assim, eu vou sair daqui sabendo 2 comportamentos limitantes e como que eu mudo? Porque se eu não mudar, eu posso ser demitido, porque 90% das pessoas são demitidas por problemas comportamentais. Então, eu estou criando toda uma ansiedade.
Aí, o segundo passo, liderar é influenciar, como eu falei inicialmente. E eu vou ensinar para vocês 7 estratégias de persuasão e influência. 7 coisas que você fala para os seus liderados e eles olham para você e falam, eu vou fazer. Você consegue persuadir, influenciar os seus liderados a fazer o que tem que ser feito. Eu vou ensinar isso para vocês. Obviamente, uma persuasão e influência voltada ao bem comum. Né? Você ganha, os liderados ganham e a organização também ganha. Nossa, eu vou aprender. Aí o cara começa a pensar, nossa, eu vou aprender 7 estratégias de persuasão e influência. Ele começa a ficar ansioso. Então eu vou para cada um dos pontos, eu vou falando. O 5º ponto, eu vou ensinar você a dar feedback nos seus liderados. 92% dos líderes não sabem dar feedback nos liderados. Ou eles não dão, ou quando dão, dão de uma forma errada. Eu vou ensinar você a dar um feedback no seu liderado, que ao final do feedback, ele vai te agradecer. Você vai dar um puxãozinho de orelha nele, ele vai te agradecer. O cara que está me assistindo, ele fica assim, nossa, eu vou aprender a dar feedback, o meu liderado vai gostar de receber esse puxãozinho de orelha, esse feedback. Então, eles ficam ansiosos. Então, eu crio 5 ansiedades. Eu vou dar uma palestra que eu vou falar sobre 3 coisas, e inicialmente eu crio 3 ansiedades. Gente, a plateia, ela fica vidrada em você. Sabe, talvez você já tenha visto meus outros vídeos, né? Eu tenho tido avaliações de 98%, 99% de ótimo e bom nas minhas palestras, nos meus treinamentos. Por quê? Porque eu fui aprendendo a fazer essas coisas. E é isso que eu quero ensinar para você na formação de treinadores de líderes. Eu quero te ensinar a ministrar palestras e treinamentos impactantes de liderança, como esse como eu estou dando algumas dicas aqui para você agora. Uma terceira forma de você iniciar a sua palestra, seu treinamento, é você fazer uma pergunta muito impactante. Então, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra sobre inteligência emocional, eu começo com uma pergunta. Então, eu jogo na tela várias áreas da vida. Então, eu jogo na tela lá, área familiar, escrito, né? Um desenho e escrito, área familiar, área profissional, área financeira, área da saúde, área social. Eu jogo lá na tela. E aí eu começo para as pessoas, depois de uma apresentação muito rápida, sem muita formalidade, eu faço uma pergunta. Eu saio de frente da tela, eu aponto a tela e eu falo assim, qual área da sua vida não está legal? Qual dessas 5, 6, 7 áreas que está aqui na tela que você não está feliz? Que você não está satisfeito. Provavelmente algumas dessas áreas você está muito satisfeito, está muito legal na sua vida. Mas eu tenho certeza que 1, 2, até mesmo 3 dessas áreas não está legal. Qual dessas áreas você precisa fazer uma mudança urgente na sua vida? Os caras começam a ficar assustados. Eles olham assim e falam assim, minha vida financeira não está legal, minha vida profissional, minha vida familiar. Né? E aí nós vamos falar sobre inteligência emocional. E acredite, se você melhorar a sua inteligência emocional, você resolve esse problema. Você resolve essa 1, 2 ou 3 áreas da sua vida. Você vê, é uma pergunta que faz com que o cara fique preocupado. Ele começa a ter uma preocupação interna. E internamente ele pensa assim, eu preciso prestar atenção nesse cara. Eu preciso ouvir esse cara. Porque, de novo, gente, as pessoas vão para uma palestra, vão para um treinamento, elas vão pensando no carro que quebrou, sabe, no filho que foi para a escola, na reunião que tem que fazer depois da palestra. Eles estão abstraídos ali daquele momento. E essas 3 formas que você entra entrando, sabe, você entra chutando a porta, você traz eles para você. Vamos prestar atenção nesse treinamento. Guarda isso. Um dos meus primeiros aprendizados quando eu me tornei palestrante e treinador há muitos anos atrás foi esse. Sabe, a decolagem tem que ser fantástica, né? E a aterrissagem tem que ser fantástica. E essas 3 dicas que eu te dei aqui, você vai fazer essa decolagem de uma forma fantástica. Às vezes você até pode cometer um deslize aqui durante o trajeto. Eles relevam, porque aqui foi uma abertura simplesmente extraordinária. Bom, tá aí mais uma dica e fica novamente o convite. Quer se tornar um palestrante, um treinador extraordinário? Faça a minha formação de treinadores de líderes. Eu vou treinar você para você se transformar num grande treinador de liderança ou palestrante de liderança.
Nessa minha formação, você vai aprender a ministrar um treinamento de 8 horas de liderança, um treinamento de 16 horas de liderança e palestras de até 2 horas de liderança. Eu vou te entregar os meus slides, eu vou entregar todo o meu conteúdo para você. É o mesmo treinamento que eu ministro em empresas como Volkswagen, HCor, Scania, Ambev, FENSA. É o mesmo conteúdo. Mas, Ricardo, você vai entregar o mesmo conteúdo, você vai dar a mesma palestra, o mesmo treinamento que eu ministro. Eu vou te dar todo o conteúdo, as dinâmicas que eu aplico, o que você fala slide por slide. Só que além de eu te mostrar como que você ministra a palestra e o treinamento, eu vou te ensinar a vender. Porque não adianta nada você ser um grande treinador, um grande palestrante, mas você não consegue chegar até os clientes, não consegue chegar a essa parte de venda. Aqui embaixo tem todas as informações da formação de treinadores de líderes. Para você se inscrever, basta você clicar no botão aqui embaixo, né? Colocar aí os seus dados e aí você vai poder fazer essa inscrição para a formação de treinadores de líderes. A minha missão é transformar você num grande palestrante, num grande treinador de liderança. Tô te esperando, hein? Clica no botão aqui embaixo. Tchau.